Olá, Tamires. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem, Tamires? O áudio tá bom? Rodrigo entrou agora. Vamos lá. Boa noite. Enviei o convite. Boa noite. Olá, boa noite. É melhor. Boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Paz, você? Tudo bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Também tô te ouvindo bem, graças a Deus. O pessoal tá chegando, eles vão chegando assim aos pouquinhos mesmo, e aí enquanto eles vão chegando, a gente já vai fazendo a nossa parte. Ó, Tamira está dizendo que o som está ótimo. Aqui, Então, a gente convida as pessoas, as que já estão online, as que forem entrando, vão entrando no clima com a gente. Rejane entrou agora também, seja bem-vinda. Então, eu vou convidar todos que já entraram para que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, silenciar o nosso íntimo para que possamos escutar a espiritualidade superior falando conosco nesse momento. Jesus amigo, aqui estamos reunidos em teu nome, necessitados do teu auxílio, do teu cuidado, da tua proteção. Que possamos estar abertos às tuas intuições, que possamos não nos distrair ao ponto de não perceber a mensagem que sopra nos nossos ouvidos. Que possamos entendê-la, praticá-la, porque só assim, vivenciando a tua mensagem, haveremos de encontrar a paz que tu mesmo nos disseste há muito tempo atrás. Eu vos dou a minha paz. E estamos necessitados dessa paz, Senhor, por isso te buscamos também. Que possamos nos envolver dessa tua paz nesse momento presente, onde Rodrigo vai nos trazer palavras que vão nos lembrar do teu evangelho, porque costumamos esquecê-lo. Que tu possas abençoar Rodrigo, para que ele seja teu porta-voz, para que ele fale as palavras que estamos necessitados de ouvir. Que essas palavras encontrem campo dentro de nós, não só para ficar guardadas, mas que possamos, sobretudo, ter o bom ânimo, a disposição e a coragem para colocá-las em prática. Abençoe a cada um de nós e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós temos a alegria de receber o amigo querido Rodrigo, que hoje é trabalhador da Casa da Prece em Teixeira de Freitas. É isso? Trabalhador da Casa da Prece em Teixeira de Freitas e que vai falar para a gente sobre um assunto que eu acho fantástico. Lembrando de Paulo de Tarso, que falou uma fala, exatamente a fala que nós demos a palestra para ele. Paulo que disse assim: combati o bom combate. E falando sobre o bom combate, nós temos a alegria, a satisfação de receber Rodrigo Ribeiro. Rodrigo, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite a Caiu aqui. todos. Pronto. Caiu. Pronto. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos que estão conosco e que ainda acessarão esta live. Primeiro, lhe agradecer pelo carinho, pela confiança para a gente conversar um pouco dentro dessa temática, uma abordagem espírita, dentre outras também, contribuições dentro dessa temática tão palpitante. E lhe confesso que fico feliz pelo tema, que é muito desafiador, porque é tão nosso
Rodrigo, a sua fala está um pouco cortada. Não sei se você colocar um fone, se de repente melhora. Deixa eu tentar aqui. Tá, Agora ficou tá, melhor? ficou. Ainda tá, ficou? Meu Deus, o meu celular tá toda hora querendo cair. Tá melhor. Pronto. Então fica aqui, tipo, eu estava um pouquinho afastado do celular, vou ficar segurando para ficar mais próximo. Pronto. Também prendi o meu aqui. Então, dentro dessa temática, né, o que a gente desenvolver, o que abordar, o que falar dentro dessa tanta contextualização que podemos estar realizando, desenvolvendo. De uma forma íntima, mais intrapessoal, a gente pode pensar nesse bom combate às nossas próprias imperfeições, e se a gente elencar um elemento específico, vamos assim dizer, um elemento dessa estrutura que nos forma essa personalidade eterna do espírito imortal, particularmente nos dias atuais, não necessariamente por causa da pandemia, também pela pandemia, talvez pelo pós-pandemia, na questão da serenidade. Ansiedade, angústia, depressão, melancolia, enfim, qualquer termo científico do senso comum que nos leve a esse estado de apatia, de tristeza, de desânimo, de pouco entusiasmo em nosso viver. Então, nos fortalecer dentro dessa perspectiva é fundamental, porque nós também somos energias, alguns estudos científicos, inclusive, mostrando o impacto das emoções no corpo físico e também a partir da visão espírita, da exposição da verdade, que é a doutrina espírita, também repercutindo no corpo espiritual e todas as outras funções que nós sabemos teoricamente, mas que ainda destrinchar isso ainda está um pouco distante ainda das nossas capacidades. De uma forma de relação com as demais pessoas, e por que também não dizer com o nosso espírito protetor, nosso entre aspas, né? Mas esse amigo, esse anjo da guarda, que muitas vezes nós nos esquecemos dessa doutrina maravilhosa, como está lá no próprio livro dos Espíritos, dessa relação com ele, se é que nós pensamos nisso, né? Pelo menos nós lembramos que há pelo menos um ser que está diariamente, a partir da nossa permissão, da nossa conduta, conosco. De uma forma mais próxima, mais distante, a partir da como nós vamos nos comportar na vida. E também, naturalmente, a nossa relação com Deus. Mas dentro da relação com os encarnados, ou porque também dizer com os desencarnados, em um nível evolutivo maior, há uma frase também de Jesus bastante importante para esse momento de transição planetária, dentro dessa temática do bom combate, quando Jesus diz que quando a iniquidade se tornar bastante abundante, o amor de muitos esfriará. Isso também é bastante verdade. Principalmente ainda por nos colocarmos constantemente na posição de vitimismo, quando esquecemos também que podemos ofender, que podemos agredir, enfim, podemos ser também esses agentes perniciosos na vida de alguém, ou de fato quando nós não queremos desenvolver esse sentimento do perdão, desenvolver essa virtude, mais ainda do que sentimento, essa ideia de virtude. Então, dentro desses dois direcionamentos, vamos buscar desenvolver dentro dessa temática tão importante. Enfim, intimamente, buscar o máximo possível da serenidade. E hoje em dia, há tantos recursos na própria internet, no meio que a gente está utilizando, justamente ter esse equilíbrio, né? Que entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose, né? Que é muito comum a gente ouvir dizer ainda culpar os recursos, nós temos culpar Deus em primeiro lugar, acreditando que ele se permite que tudo aconteça aqui na Terra, ou utilizar de forma saudável, de forma prudente, né, coerente também, sem extremismos, porque também qualquer extremismo é um desvio do equilíbrio, da busca desse equilíbrio. E nessa outra vertente, como a gente já disse há pouco, essa coragem de sermos cristãos, essa coragem de sermos espíritas, essa coragem de sermos
boas pessoas, principalmente no domínio mental. Embora a gente não veja, vamos assim dizer, os pensamentos sendo irradiados, a gente não consiga ver as formas de pensamento que nós registramos em torno de nós, mas isso existe. Algumas pessoas podem ter dúvidas, isso é compreensível. A partir do momento que a gente vai sentindo isso, vai vivenciando isso, experienciando, seja num momento mais específico, como uma reunião mediúnica, por exemplo, seja na experiência através do sono, né, desdobramento, seja ouvindo relatos, ou de pessoas que têm uma autoridade moral, que têm credibilidade, como Chico Xavier, Divaldo Franco, e outros médios, Ivone do Amaral, que nos trazem informações sobre esse aspecto também da vida. Então, é esse cuidado que a gente vê para justamente nos manter nessa linha de equilíbrio, buscar constantemente esse bom combate. Então, começando pelo começo, começando com Paulo de Tarso, dentro, né, dessa frase tão famosa, muitas vezes tão proclamada e muitas vezes tão vazia de vivências, né? Ele falou aquilo com autoridade moral. Será que a gente consegue dizer isso ao final da nossa encarnação, né, com aquela energia pura que ele transmitiu ali, que o foco dele era ser fiel a alguma proposta. Isso, pegando um pouco, né, dentro dessa personalidade de Paulo, como se fosse no íntimo dele, mas desenvolvendo pelo próprio livro maravilhoso que é Emmanuel trouxe, que na verdade são informações reais que, para o nosso tempo atual, recebeu o nome de livro, mas a história de Paulo de Tarso, de Estevão, de Abigail, os primeiros discípulos de Jesus naquele momento. Então, como a gente vê lá, Paulo tinha personalidade extremamente orgulhosa, arrogante, chegou ao momento de ser cruel mesmo, de patrocinar tortura, querendo perseguir os primeiros cristãos. Tortura no sentido mais profundo da palavra, coisas que a gente ficaria bastante estarrecido hoje. Mas era essa fidelidade que ele tinha, essa energia. Às vezes a gente tem que ter esse cuidado, seja com a busca do autoconhecimento, seja buscando auxílio profissional, terapêutico, porque é justamente isso, né? O limite para transformar um elemento entre veneno e o remédio é muito tênue. E Paulo estava transformando aquela energia dele, aquela personalidade vigorosa, viril, impulsiva, ia se tornar um verdadeiro assassino da proposta da ideia cristã. E aí, devaneando um pouco, como será que seria hoje o cristianismo, as próprias religiões, a própria doutrina espírita, se Paulo, naquela época ainda, né, conseguisse abafar ali? Porque o medo, né, uma das características, uma das emoções primárias, básicas, nem todos ali tinham coragem de ser firmes. E até porque a coragem foi se desenvolvendo principalmente também a partir de Paulo. De forma direta ou indireta, ele acabava e acabou e ainda influencia muitas pessoas. Então, se ele sufocasse ali aquela semente, dificilmente ela iria germinar. Quem trabalha diretamente na área sabe que isso é bem óbvio, né? Se não tiver o cuidado ali necessário, muito difícil por si só a planta ali vai se desenvolver. Então, a árvore do cristianismo, a ideia cristã, basicamente seria sufocada se Jesus não fizesse aquela intervenção ali maravilhosa de estremecer na estrutura de Paulo. Só que aí, lendo o livro, o Paulo Estevão, de Emmanuel, que Chico psicografou, e foi tão peculiar, pelo menos na historiografia da vida de Chico, não há nenhum livro em que ele esteja completamente isolado para psicografar, pelo menos que se saiba o que ele tenha dito, né, publicamente. Talvez possa ter dito de forma particular um ou outro amigo, mas ele se isolava para escrever aquele livro. Curiosamente, ele falando, outras pessoas também já falaram, o sapo sempre aparecia todos os dias que ele ia psicografar um livro. Nunca mais ele viu depois aquele sapo. É interessante, o reino, vamos assim dizer, angelical, porque em alguns momentos o próprio Paulo e Estevão também apareciam no momento da psicografia. E aí vamos assim, abaixando o nível da evolução, Emmanuel, o reino nominal que nós temos, o reino animal ali pelo sapo e a própria natureza em si.
no reino mineral. É tantas peculiaridades, né, que traz esse livro que é bastante enriquecedor, que pode mexer nas nossas estruturas para melhor. Então, ia nesse processo todo que está lá de Paulo, mas até Jesus fazer aquela intervenção para tirar Paulo daquela cegueira, do orgulho, e direcionar a palavra utilizada atualmente, né? Canalizar energia, enfim, as diversas formas de canalização, o próprio Jesus tem que fazer essa intervenção. Mas Emmanuel fala que Saulo alguns dias antes, algumas semanas antes da aparição de Jesus, do encontro que ele teve com Jesus, Paulo já vinha pensando sobre isso. Porque ele, com tanto ódio que ele tinha do cristianismo ali nascente, na verdade era inveja, outros sentimentos também. Né? Ele estava com inveja do poder de influência que Jesus estava fazendo sobre aquelas pessoas. Ele não admitia ninguém acima de Moisés. Inveja, orgulho, raiva, a noiva que veio a desencarnar como cristã, aí foi o ápice que explodiu aquele nível de loucura dele, e aí se transformou em ser completamente envolvido por escolha própria em ódio. Né? Então ele queria perseguir alguém. E aí, por isso, talvez, a gente vai especular, ele venha falar, já próximo já seu desencarne, né, do bom combate, que ele estava de fato combatendo Jesus, ele estava combatendo, se a gente pensar de uma forma maior, combatendo o próprio Deus, que era e é o plano de Deus para essa regeneração que hoje está acontecendo de uma forma mais acelerada. Então foi preciso todo um contexto para que Paulo se sensibilizasse, porque talvez em outro momento ele não tivesse refletindo, pensando nos testemunhos de Estevão, na conversão da esposa para cristã, entre outros aspectos também, talvez não faria sentido. E assim pode ser também conosco. E a importância também nessa ideia agora do bom combate, falando intimamente, nessa relação interna, nessa relação íntima conosco, se nós nos permitirmos estar refletindo sobre as circunstâncias, as situações da nossa vida, ou entramos num modo automático tão acelerado que a gente, às vezes, talvez até esqueça mesmo o nosso endereço. Isso, às vezes, até acontece mesmo, né? Está tão preocupado com outras coisas que a gente pode estar esquecendo, inclusive, coisas básicas das nossas vidas, né? Coisas que podem fazer diferença, como afeto, como mimo, esquecer o dia de aniversário, por exemplo, o aniversário de um relacionamento. Enfim, ter essas pequenas comemorações, essas pequenas vitórias são fundamentais para não perdermos esse senso de humanidade, que ali naquele momento Paulo estava perdendo. Então, o combate dele, os elementos que ele estava utilizando para o combate era da perseguição, do ódio, do crime, da crueldade, da tortura. E seguir na frase, né, que quando ele fala que mais no final da encarnação dele, acabei a carreira, guardei a fé. Como a gente sabe também através da própria história do Novo Testamento, no livro também de Paulo Estevam, de Emmanuel, a carreira dele era ser o sumo sacerdote do Sinédrio, era ser o orgulhoso doutor da lei, e ninguém vencia ele na disputa verbal, ele estava nesse nível também de dimensão. Tudo isso que a gente está falando da personalidade de Paulo, trazer também para a gente, né? Que momento a gente pode já ter se distanciado do comportamento mais agressivo, ou nos aproximando de um comportamento de redenção, de autoconhecimento, de reflexão conosco mesmo. Então a carreira dele é se transformar em um verdadeiro verdugo da humanidade, um verdadeiro ser que não aceitava que ninguém discordasse dele. E hoje está tão comum isso, talvez mais assim, acessível, não comum, comum sempre foi, porque o orgulho ainda nos destrói, nos consome bastante. Mas acessível justamente por causa da internet, né? A questão de como a gente usa, né? O elemento, se como um remédio, se como um veneno. Quantas pessoas literalmente brigam através dos comentários determinadas postagens, principalmente se for questão partidária, ou outra coisa assim, de novo, questão de opinião também. Interessante que pessoas que nunca se viram, mas aí usa do elemento da ironia, do veneno,
ou do ódio mesmo, propriamente dito, e aí ficamos nessa verdadeiro campo minado mental. E aí, trazendo outro elemento que a doutrina espírita nos ensina, não que ela não cria, que ela não cria nada, mas ela nos explica, nos ensina, e a gente pode, particularmente dessa questão desses duelos, desses combates que podemos fazer virtualmente falando, ou mesmo presencialmente, mesmo que não haja um combate físico, porque infelizmente também há uma questão duelos físicos ou mesmo de homicídio, mas mesmo que fique no campo virtual, mas como a gente aprende através da doutrina espírita, as projeções mentais elas não têm limite, não têm limite. Então, eu estou pensando, assim, abençoando o Cristiano e amaldiçoando, o pensamento que eu gerar, que eu emitir, vai estar alcançando ela. Ela vai absorver ou não, depender também do estado mental que ela esteja vivendo. Vamos supor que os dois brigando porque queria que a parede fosse pintada de azul e outra de rosa. Aí é uma briga que seria uma briga sem fim, que a gente não consegue, às vezes não consegue exceder. O orgulho é muito grande para derreter isso. Então, o Paulo literalmente tinha que ser um sol como é Jesus, tem que ter um sol daquele quilate moral, espiritual, para derreter o orgulho ali de Saulo de Tarso. E às vezes a gente pode estar nessas ilusões e entrando literalmente em vinculações mentais difíceis de serem extirpadas, erradicadas, em primeiro lugar, porque muitos acreditam que seja fantasia, muitos acreditam que seja ficção, muitos debocham, ironizam, ou ficam completamente diferentes algumas informações, mais uma vez, que são exposições da verdade. Trazendo algum exemplo através de André Luiz e Chico Xavier, nessa parceria mediúnica entre um desencarnado e encarnado, antecipando essa verdadeira nova era. Um dos livros de André Luiz, mais uma vez, são histórias reais que ele veio trazer para tentar, quem se permitir, né, despertar para melhor despertar a nossa consciência, a nossa conduta, o nosso comportamento, despertar qual vai ser a forma de combate que vamos estar fazendo, né? Como vamos estar lutando em nossas vidas. No livro, se não falha a memória, nos domínios da mediunidade, mostrando o impacto da mediunidade e, particularmente, das vinculações mentais, e que a gente estava falando que a gente não precisa nem estar conhecendo pessoalmente a pessoa, mas por essa sintonia de amor ou de ódio, não se pegar esses dois extremos, podem estar completamente próximas uma da outra. Então, a situação se passava assim, num contexto que ainda é muito comum, infelizmente, de adultério, o esposo, né, praticando o ato de adultério, e a esposa intimamente sabia daquela situação, mas não sabia quem era amante e nem amante sabia também assim, fisicamente, conhecia fisicamente quem era a esposa, a rival, vamos assim dizer. Só que o ódio que elas estavam mandando uma em direção da outra era tão grande, essas ondas mentais, que, mais uma vez, a gente não vê, mas é real, é visível em determinado espectro da nossa visão, de eletromagnetismo, enfim, fotografia química. Então, André Luiz faz questão de narrar isso. Durante o sono, desdobramento parcial do corpo físico, a mulher que estava sendo traída, ela vai até a amante e só no ar, a ela também já, a amante também já no estado de sono, já desdobrado do corpo físico, elas só não entraram na disputa, na briga física, porque o corpo físico também é matéria, porque os intervencionalistas detentores, mas isso, o instrutor que acompanha André Luiz nessa experiência, August, faz questão de mostrar justamente o impacto da mente em nossas vidas. Mas a mente como consequência, porque sempre é a vontade da escolha como nós estamos nos comportando. Agora, imaginemos isso, multiplicar isso aos milhares, aos milhões. Quantos pensamentos nós podemos emitir por dia, né? Alguns estudiosos falam de mais de 80 mil pensamentos, talvez relacionando cada segundo um pensamento, mas que seja 20 mil pensamentos, são 20 mil ações, atos, irradiações, emanações, para a gente querer estar se destruindo ou querer estar nos aprimorando espiritualmente, moralmente, intelectualmente também.
Então, imagine esses duelos mentais que nós fazemos. Por isso que a doutrina espírita, entre outras também, escolas religiosas, filosóficas, também falam do cuidado também da questão moral, ou mais especificamente também pensamento. Em alguns momentos da obra, através de Allan Kardec, fala sobre isso, né? A nossa caridade de palavras, atos e pensamento, para a gente não esquecer também do pensamento. E a pessoa, por exemplo, infelizmente também ainda é comum, a gente está nos predispondo a uma assistência social mais direta, auxiliando com um alimento ou com algum vestuário, e ao mesmo tempo está criticando mentalmente a pessoa, julgando, ou um companheiro ou companheira do centro espírita, ou de qualquer outra instituição. Então, numa mão que a gente contribui, auxilia, a outra mão também a gente está ferindo, está agredindo a pessoa. Então, buscar esse bom combate constantemente é fundamental para vivermos em paz. E o autoconhecimento, como já tinha dito, é uma ferramenta fundamental. Saulo, naquela época, ele permitiu fazer essas reflexões. Por que ele estava tão incomodado com Jesus? Por que Jesus estava sempre presente, rodeando ele de alguma forma? E assim também somos nós, né? Que a gente consegue perceber elementos, circunstâncias que se repetem na nossa vida, determinadas características da humanidade, do ser humano nesse nível de evolução, se apresentam, se aparecem para mim de uma forma mais corriqueira, de uma forma mais constante. Eu estou sempre próximo de pessoas mais calmas, de pessoas mais agitadas, etc. Como eu consigo lidar com essa situação? Se eu estou mais agitado, mais agressivo, eu consigo ter humildade para aprender com aquele que já está mais calmo, que é mais sereno, ou fico buscando mil formas de fugir, eu nem penso, ou até denigro a pessoa, porque isso também é comum, a gente não consegue ver aquilo que a pessoa já é, quando nós ainda nós somos, e também a situação, inversamente, já estou buscando o processo, principalmente que a gente está nessa situação, na caminhada do processo, buscando a pacificação, buscando seguir aqueles ensinamentos de Jesus, sem, naturalmente, no extremismo de querer ser igual a ele, mas também não cair na desculpa porque eu não sou igual a Jesus, que eu não vou empreender o esforço necessário. Se fosse assim, ele não estaria conosco fisicamente e emocionalmente, espiritualmente, vamos assim dizer, para aqueles que se permitem. A não ser que a gente não acredite nas palavras de Jesus, quando ele disse que 2 ou mais estarão em meu nome, quando estivermos reunidos. Só uma reflexão, por exemplo, toda vez que a gente nos permite estar em momentos como esse, virtual, presencial, momentos de estudo, de palestra, momentos de atividade mais específica que a Casa Espírita pode proporcionar, será que a gente consegue, pelo menos, se lembrar disso, né, que Jesus pode estar ali conosco, nesse momento aqui agora, se a gente se permitir, se a gente está nos envolvendo dentro da temática, buscando refletir, buscando se concentrar, se de fato a gente tem essa noção que Jesus está aqui conosco, isso pode literalmente mudar constantemente as nossas vidas, porque a gente vai ler um pouco mais à frente, justamente essa mensagem que Joana nos traz, que a gente vai ler, e justamente sobre isso, a gente pode acabar desistindo por não estar perseverando ainda no caminho, que é algo que não está sólido, solidificado, principalmente nas questões morais, a gente pode acabar desistindo desse bom combate que, a partir do momento que Saulo despertou, ele não terminou mais e continua até hoje, naturalmente, combatendo esse bom combate. Então, essa percepção, né, enquanto cristãos, enquanto espíritas, já que Jesus guia e modelo da humanidade, quando a gente nos permite reflexionar se o nosso comportamento se aproxima como um modelo padrão que é Jesus, e estamos guiando o nosso espaço por Jesus, ou por circunstâncias externas, ou por comportamento que a gente já sabe, mas ainda não faz o esforço necessário. E a gente pode ter duas vertentes dentro desse pensamento, dentro dessa ideia. Isso pode ser uma postura que pode acabar assim, afugentando a pessoa que busca seguir Jesus, pode acabar nos distanciando, porque a gente sabe que não é perfeito e vai ficar incomodado com aquele conflito, com aquela crise
ali existencial, com aquela crise emocional. Ou então, essa reforma íntima, esse processo do autoconhecimento diário que Santo Agostinho nos propõe em O Livro dos Espíritos. São duas vertentes. A gente ainda está acomodado, não quer pensar nisso, isso não é para mim. Naturalmente, a gente vai nos afastar desse modelo. Mas uma coisa é certa, né? Como nós ainda não somos co-criadores, ainda não alcançamos no nível de espiritualidade que Jesus já alcançou, algum modelo a gente vai acabar seguindo. Até pela ciência também, alguns neurônios, chamados neurônios de espelhos, né? Aquela questão dos filhos imitando os pais, por exemplo, isso repercutindo também em um modo geral. Talvez mais ainda o filho e o pai, porque a relação de amorosidade, de afeto, de respeito, quando há, e a proximidade menos física ali diária. Mas também todos nós influenciamos e somos influenciados do ponto de vista mental, emocional e também físico, biológico, que há mais de 20 anos, quase 25 anos, esse ano completando, que alguns cientistas conseguiram detectar esses neurônios que, por isso que esse nome do espelho, acaba repetindo, a gente acaba imitando, reproduzindo alguns comportamentos. Mas onde a ciência tradicional não alcança, a doutrina espírita vai estar ampliando, vai estar complementando. E também na questão moral, também, não só as questões mais físicas, até o bocejo relaciona com essas situações. Imagine as nossas condutas. Outros autores também falam isso. Joana de Anjos também acaba falando sobre isso. Aí vamos dar um pulinho aqui agora justamente falar sobre essa informação que Joana nos traz. Porque qual tipo de combate queremos estar desenvolvendo em nossa vida, principalmente pela complexidade dos tempos atuais, pela necessidade da existência financeira, da saúde financeira, da saúde emocional, da saúde mental, tão falado, né, nos últimos anos, graças a Deus, falando sobre isso, né, de alguma forma, a gente pode estar captando essas informações, que é aquilo que a gente estava falando. Dentro dessa temática de Jesus, guia e modelo da humanidade, dentro dessa ideia ou dessa verdade, se a gente fica naquele discurso, muitas vezes ainda de acomodação, de pouco esforço, ou se a gente já faz um discurso e uma ação buscando seguir os passos de Jesus verdadeiramente. Caindo, levantando, caindo, mas é melhor levantar do que ficar constantemente caído. Isso é fundamental, porque Jesus nunca vai estar julgando ninguém, ele próprio nos ensinou isso, né? Vá e não tornes a pecar. Foi o ensinamento que ele deu para aquela mulher e que serve para todos nós. Só que muitas vezes, pelos nossos preconceitos, julgamentos, raiva, a gente talvez não consiga nem enxergar que alguém esteja caído, quanto mais estender a mão para alguém. Por isso essa importância de pensar, sentir, vivenciar em todas as dimensões possíveis essa proposta dos ensinamentos de Jesus, ele guiando e sendo modelo, sendo um padrão para as nossas vidas. Já pensou a pessoa assim, eu quero fazer uma cirurgia. Assim, ninguém confiaria fazer a cirurgia, alguém que não tivesse, no mínimo, o curso ali da graduação de medicina e não tivesse depois das devidas especializações, ou algo desse tipo, né, em relação ao corpo físico, à saúde física. E por que também não fazer essas relações, essas meditações, essa coragem moral, essa energia aí trazendo o apóstolo Paulo, nos inspirando, também nessa dimensão maior que é o próprio Cristo. Por exemplo, a saúde bucal no Brasil, bem ou mal, já é uma realidade de algumas décadas, felizmente. A gente aprende desde criancinha, já está escovando os dentes, as bactérias, cáries, enfim, toda a questão da higiene. E a gente acabou repetindo isso, padronizando isso, e na vida adulta faz quase que de forma automática. E por que também não desenvolver esse automatismo, vamos assim dizer, também para o bem, né? O padrão da oração, em relação à hora ao dormir, ao acordar, por exemplo, buscar frear uma agressividade verbal,
buscar fazer os recursos de meditação, de reflexão, porque, mais uma vez, a gente segue algum modelo, ninguém aqui original o suficiente para, de alguma forma ou outra, não estar reproduzindo algum nível de comportamento. E aí, no livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, ela nos traz algumas informações, pouco também já trouxeram, mas também numa abordagem que ela traz dentro daquela ideia da psicologia a partir da visão da doutrina espírita. Essa informação está no capítulo 7, titulado A Conquista do Self. E o item é introjeção, justamente está introjetando comportamentos alheios em nós. E aí, já com o auxílio da ciência, desde há 25 anos atrás, mostrando que a gente tem algo no nosso cérebro que capta também, né? Esse modo de ser. E assim Joana nos diz: na atualidade, ao lado dos inúmeros vícios sociais e dependências dos alcoólicos, tabaco e drogas outras, há também a dependência das telenovelas, mediante as quais as personagens, especialmente as infelizes, são introjetadas nos telespectadores angustiados. Só para situar no tempo, esse livro foi publicado em 1993. Nem sombra ainda da internet, muito menos ainda do smartphone, menos ainda desses streams, né, dos seriados, das séries, perdão. Antes era seriado daquela época, hoje é das séries. Imagina quanto a gente pode estar sendo, vamos assim, usar a palavra, né, falando em combate, bombardeado com essas informações. Da pessoa ter o nosso último ato ao dormir, por exemplo, ou acordar, ao dormir, por exemplo, assistir alguma série de violência, de agressividade, que não seja algo reflexivo, que é algo que nos traga, nos estimule uma melhoria moral. Ou quando acorda, vendo justamente notícias aleatórias, e que pode acabar justamente estar nos impregnando desses personagens infelizes. Então, mais uma vez, são informações verídicas, são informações reais. E são escolhas, não se pode servir a Deus e a mamão. Ou a gente se preenche de um aspecto, se preenche de outro. Se está vazio, é um nível de enfermidade muito alto na mente. Só que isso não é exceção, isso é uma raridade. A pessoa está completamente alheia de si mesma. Então, esse cuidado que a gente deve justamente estar tendo. Porque vamos acabar reproduzindo isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Imagine, eu tenho uma predisposição a ser agressivo quando alguém comete o terrível pecado de discordar de mim. Talvez os maiores pecados hoje em dia é alguém querer discordar da gente. Já vem aquela inflamação, aquela exaltação, aquela respiração, aquela vontade de, se pudesse, matar a pessoa para o outro. Agora imagine se eu estou constantemente assistindo filmes, novelas, séries, seriados que estimulam esse tipo de comportamento. Então, por isso que me fala da prática do bem e ampliando para a prática também do bem a nosso nível mental também, porque não necessariamente, aí não é desestimulando, mas reflexionando, uma ação externa que a gente leve até alguém, isso vai mudar as nossas estruturas. Se a gente entrar naquele clima de sentimento, de desprendimento, de generosidade, de afeto, de entrega, de um pensamento de melhoria para a pessoa, de benevolência, isso vai estar ajudando. Agora, se for algo frio, mecânico, porque a solidariedade é algo importante, mas sem nenhuma meditação dentro dessa perspectiva, a gente acaba fazendo isso meio que de forma automática. Então, essa reflexão é bastante importante para nós. Porque justamente estamos mergulhados nesse contexto atual, que ainda pode se intensificar por diversas formas, e quanto mais estamos saudáveis nas nossas relações, e principalmente conosco, esses combates vão ser mais suaves, porque vamos estar nos lembrando de memória mesmo de Jesus. Quem já leu o livro Nosso Lar vai se lembrar que existe um Brau, por exemplo, e nem precisa desencarnar durante o sono mesmo, a gente, mesmo voluntariamente, a gente pode ir para essas regiões, e principalmente o Brau interno, né?
aquilo que a gente está falando em tom de brincadeira, mas que é algo tão comum, né? O pecado de discordar de mim, por exemplo, ou a raiva, o ódio, porque eu não consegui êxito em determinadas situações, ou supervalorizar a ofensa do outro, e esquecer também de supervalorizar, por exemplo, Jesus, quando nos recomenda o perdão, pelo menos não entrar no nível de revide, de mágoa, porque vamos estar adoecendo também. Naturalmente que no nível do discurso, da palavra, isso é fácil, mas a partir do momento que a gente vai repetir essas falas, a partir do momento que a gente permite esses tipos de conversa, diálogo, mesmo que seja um monólogo, enfim, a gente vai estar estruturando a nossa mente, porque usar também a ciência ao nosso favor, a ciência na neurociência, já falando da neuroplasticidade, capacidade de reverter algumas situações do cérebro, a nível de comportamento, inclusive. Imagine acreditando ou sabendo que nós somos imortais, que há também um corpo espiritual, que há uma dimensão maior além da nossa. Se a máquina física, por algum motivo, estiver comprometida e irreversível, nessa encarnação, para esse corpo físico, mas não para a nossa estrutura mental. Porque a ascensão é quase infinita. Assim também como os abismos sem fim, quando a dor vai nos resgatar de alguma forma. Aí trazendo aquele aspecto, outro aspecto que a gente trouxe também no início, né, desse bom combate em relação a esse nível de empatia, a palavra tão usada nos últimos anos, outra palavra para falar de amor. É interessante como a essência toma corpos diferentes, formas diferentes, aparece em ambientes diferentes, mas empatia é amor. Só que amor talvez tenha uma associação com religião, para quem tem uma certa aversão à religião, ou amor associa como se algo fosse algo inatingível, etc. Muitos até assistindo alguns outros momentos, né, meio acadêmicos, enfim. A palavra amor quase que não é, pelo menos, nem falada, quanto mais busca essa vivência. A gente ainda está, talvez, distante desse nível de amor, talvez não incondicional ainda, naturalmente, mas amor como uma construção, um conjunto de respeito, um conjunto de uma verdadeira situação de empatia, por exemplo, de simpatia, que não seja algo externo dito porque é o politicamente correto, mas porque nós sabemos que a nossa própria essência, a nossa própria estrutura. Então, a forma de nós sermos não é fingida, não é um verniz elaborado que se derrete ao sol da verdade, que se desmancha com o nosso desencarne, mas esse comportamento justamente nós entendemos que é a própria essência da vida, entendendo e sentindo que Deus é amor, então tudo mais vai estar dentro dessa dinâmica que é o próprio amor. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode se afastar justamente das pessoas, a gente pode nos afastar das relações que talvez a gente supervalorizar nos momentos de conflito, nos momentos de embate, e poder justamente quando pensar uma outra perspectiva, que a pessoa também tem seu nível de evolução, que a pessoa ainda não consegue ofertar uma outra forma de ser, de falar, de sentir. É tão comum dizer as pessoas que amam, mas não conseguem expressar de outra forma, às vezes se expressa de uma forma rude, mais aparentemente grosseira, mas está irradiando ali. E aquela velha questão, se colocar mais lenha na fogueira, o fogo não vai se extinguir nunca. Então, quem tem essa coragem de dar esse passo na direção do amor, da amorosidade, ou pelo menos da pacificação, já está buscando seguir esse modelo de Jesus e conseguir enxergar pessoas ao nosso redor. Fisicamente falando, pessoas na rua, ou emocionalmente falando, a gente pode desenvolver um nível de espiritualidade, um nível de simpatia. Por isso que é tão rica a doutrina espírita, que a prática se dá em diversos campos. Inclusive, por exemplo, na prática, a mãe estava falando no início, a gente pratica a doutrina espírita na perspectiva de conversar com o nosso anjo da guarda, literalmente mesmo, conversar, desabafar, também de permitir um nível de sensibilização, de amorosidade, que a gente consiga ouvir, por exemplo, o anjo da guarda de outra pessoa, a gente ter um instrumento ali de ajuda, de auxílio,
na vida daquela pessoa, né? Não ficarmos como verdadeiras seres insensíveis, né? Quase que máquinas, literalmente falando. Lembrando agora do filme Matrix, né? Que traz essa reflexão, né? O mundo se transforma em máquinas, né? Se a gente pegar, né? Não sei se foi a intenção dos autores, né? Dos diretores, a gente pegar nessa dimensão de máquina, de embotar, vamos assim dizer, as emoções e sentimentos, a gente acaba nos tornando justamente diferentes, frios. Como a gente disse no início, o próprio Jesus já tinha previsto aquilo. Aí, trazendo um exemplo, um experimento social de um professor, é bem interessante o quanto que a gente pode aprender com isso, inclusive reflexionar sobre essa situação. Isso está no livro O Poder da Personalidade. O autor ele é o psicólogo Mark Baker. Aí ele fala justamente sobre a questão do poder de Jesus, da personalidade de Jesus, quanto isso passou sua própria vida profissional e também a sua vida pessoal. Mas ele traz alguns exemplos, ele falando um exemplo de relação de poder, relações de trocas com outras pessoas, de alteridade, enfim, a questão do controle, é tão comum falar do controle, mas ele traz uma outra palavra, esse autor, ele fala na questão, na dimensão de ter relações de autoridade moral, inclusive, ter relações de amorosidade com os outros. Só que ele traz um aspecto interessante, justamente qual é o nosso nível de olhar para a humanidade. Ele falando enquanto ele, o autor, o Mark Baker, enquanto estudante, e um professor dele, chamado Daniel Beckson, fazendo alguns estudos, né, de pesquisa por doutorado para a Universidade de Princeton, ele recrutou alguns seminaristas, ou seja, pessoas vinculadas a... Ele também se especializou na teologia, o professor do autor do livro. Então, ele recrutou alguns seminaristas, algumas pessoas vinculadas diretamente à questão da religião. E qual era a atividade naquele momento que ele propôs, né? Fez alguns questionários, preparou o ambiente, os alunos, e eles teriam que falar aos alunos, os seminaristas, enfim, sobre a parábola do bom samaritano. Falar para outro grupo de pessoas em outro prédio na universidade. Só que aí veio a dividir os grupos, né, a questão da pesquisa. Um grupo já estaria no horário, já estaria atrasado, teria que ir imediatamente para fazer essa atividade que propôs o professor. E outro grupo estaria tranquilo, não teria essa obrigação correndo contra um relógio, contra o tempo, que é uma loucura. Ninguém corre contra o tempo, né? Os outros combates da nossa vida atual. E aí que é fantástico, é fundamental. Todos eles estavam com o quê? Com a ideia da parábola do bom samaritano na mente. Iam discursar sobre isso, iam falar sobre isso. Só que aí, no meio do caminho, tinha uma pessoa na rua, literalmente deitada, entre um prédio e outro. E todos aqueles que estavam, já foram condicionados pelo professor, que estavam atrasados, nenhum ajudou a pessoa que estava caída. Embora a palavra do bom samaritano é justamente ajudar quem está caído. Isso é tão interessante. Alguns, ele falando, o autor do livro, alguns inclusive pularam por cima da pessoa que estava ali, né? Que não era um mendigo, era uma combinação, mas eles foram meio que no automático. É a primeira reflexão para nós, né? Será que nessa ideia do combate, né, de pagar contas, né, esse não acaba passando por cima de pessoas, né, com gestos, com comportamentos, com palavras, muitas vezes justificando que o nosso passado foi assim, influencia, é óbvio, mas eu quero continuar naquele passado que não presta mais, já que eu sei que aquele passado me foi danoso de alguma forma, como é que eu vou continuar repetindo ele que pode ser danoso para outras pessoas? Alguma questão até de lógica mesmo, né? Já que a gente também somos esses seres também racionais, né? Da fé raciocinária que propõe a doutrina espírita. E o outro grupo, que não estava condicionado pelo professor a estar com pressa, alguns ajudaram a pessoa que estava ali no chão. Só que também interessante, um aprendizado também. O tipo de ajuda ali foram em três níveis, vamos assim dizer. Uns perguntaram, buscaram dialogar,
e seguiram adiante. Outros ajudaram fisicamente com alimento, com roupas, e outros pararam e ficaram ali com ele, não cumprindo com a sua compromisso, com a sua responsabilidade. Isso, o autor dessa pesquisa também chamou atenção para isso, esse cuidado também. Essa questão justamente analisa o conflito que a gente possa ter em relação ao auxílio, justamente nesse sentido, né? Não é de nos anular, de nos excluir também, nos eliminar, inclusive, às vezes até faltando com a responsabilidade, né? E outros compromissos também assumidos, mas buscar esse caminho, esse meu termo, nem pular por cima das dores alheias, mas também nem querer carregar a dor alheia, porque a gente não é para-raio, a gente não tem o nível de evolução de Jesus para ser o governador espiritual deste planeta. Não ofertar ajuda com palavras, com alimento, remédio, que seja, mas também não excluir aquela pessoa de buscar também se desenvolver ali daquela forma. Esse cuidado que a gente deve estar tendo. E aí, caminhando para o nosso fim, que o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Uma das dificuldades gerais que nós podemos ter, se não geral, literalmente falando, as paixões que nós temos, os vícios, sejam eles quais forem. E o Livro dos Espíritos é bem significativo nisso, para variar, né? Perguntas e respostas bastante objetivas e diretas. Na pergunta 909, Allan Kardec assim redague: poderia sempre o homem, interessante, que é pegar cada particularidade, sempre, a nossa mente racional de desculpa, porque meu pai fez isso comigo, minha mãe fez aquilo comigo, tem um impacto, né, importante, mas também a gente tem o conhecimento do perdão, enfim. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, ou seja, nosso, independente de terceiros, vencer as suas más inclinações? E a resposta sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços, justamente nessa perspectiva de melhoria, né? Nessa perspectiva de buscarmos sermos melhores pessoas. É interessante depois na sequência que Allan Kardec ele faz um verdadeiro sequenciamento em O Livro dos Espíritos. E logo na pergunta seguinte ele faz a seguinte indagação: poderia o homem achar nos Espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? E a resposta: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe dirão certamente auxílio, porquanto essa é a missão dele. Só que é interessante, intencionalmente ou não, temos que foi intencionalmente, a primeira pergunta foi justamente se poderia sempre o homem. Ou seja, para a gente não ficar também, não sermos, transformarmos os anjos da guarda em bengala, mas como esses seres que nos auxiliam, né? Buscar o famoso caminho do meio termo, caminho do meio, sem o extremismo da arrogância, disfarçada de autossuficiência, de dispensar auxílio, mas também sem ficarmos nos mutilando, como a pesquisa do experimento social que a gente trouxe aqui. Não querer desenvolver também os nossos esforços. E, naturalmente, com o caminhar da vida, com essas reflexões, a gente vai alcançando esse nível de maturidade que vai nos proporcionar, inclusive, mais leveza, mais beleza nas nossas vidas. E para encerrarmos agora, de verdade, uma mensagem de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, que é justamente o convite para a gente ter essa coragem de acreditar, de persistir, de levantar a cada queda, e conhecendo a imortalidade, ou sabendo, sentindo a imortalidade, é melhor levantar quantas vezes for necessário, sem nos acomodar também na queda, é verdade, mas sempre continuar em frente. E também nessa ideia do bom combate nessas duas dimensões, né, de relacionamento com o próximo e relacionamento conosco também. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece descontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. É verdade. Se for parecer algo que destrua a pessoa, fisicamente, emocionalmente, não falta mão.
Mas se for para dar um leite, às vezes até, fica até humilhado com algumas piadinhas. Tudo se altera e se desgovera quando a gente busca essa melhoria moral. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Por algum tempo. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das emoções morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar seguimento a novos e equilibrados costumes. Ele estava falando, não se pode servir a dois senhores. De alguma forma, a gente vai estar ocupando a nossa mente, ou vai estar nos alimentando, consumindo alguma coisa, e assim também modos de ser. Não abandones desse modo, diz Joana, os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. E assim a gente vai encerrando com essa mensagem de Joana, mais uma vez agradecendo o convite, que nos desperta também a buscarmos esse bom combate, a não desistirmos, a ter consciência do que a gente está escolhendo, que a gente está se alimentando, em todas as dimensões que o ser se alimenta, até chegar no nível de se alimentar apenas de amor, mas quando a gente está distante ainda, vamos caminhando passo a passo, né, dessa ideia maravilhosa da doutrina espírita, da autorresponsabilidade em nossas ações, como a gente leu aqui no livro dos Espíritos, não negar também a assistência espiritual e passar pelos desafios da vida, né? Não sendo cegos, não sendo insensíveis, buscando desenvolver essa sensibilidade constantemente. Agradeço a todos que estão conosco, que ainda assistirão, mais uma vez a Cristiane pelo convite, que busquemos, né, combater o bom combate, terminar essa carreira, acabar a carreira, encarnação, guardando a nossa fé, guardando, utilizando, né, não esquecendo ela nos porões do subconsciente. Rodrigo, muito obrigada. Foi muito bom ouvir você. Você pôde nos relembrar de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Nos relembrou de um companheiro que a gente tem, que é o nosso anjo da guarda, que às vezes a gente esquece tanto de buscar a assessoria dele para esse bom combate que você trabalhou tão bem, que ele está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Como você falou, não é uma bengala, não podemos fazer dele uma bengala, mas é um assessor. É alguém que nós temos do nosso lado o tempo todo, que a gente só é pensar, como você também bem colocou, do poder da nossa mente, só é pensar, buscar, me ajuda, essa ajuda vem. Então eu quero agradecer a sua disponibilidade, agradecer por essas palavras que você nos trouxe, que possamos não apenas guardar em nós, mas que possamos, como você também falou em toda a sua palestra, que a gente possa transformar as nossas palavras em ações, porque falar é fácil, falar todo mundo fala, difícil é a gente praticar. E foi o que Saulo, depois Paulo, fez tão bem. Ele foi tocado por Jesus e transformou toda a sua fala em ação. E lá no final ele diz isso: combati o bom combate. Que a gente possa guardar tudo que você falou, que a gente possa ter ânimo para combater esse bom combate, todos os momentos, principalmente conosco, buscando essa reforma íntima que a doutrina espírita nos solicita. E eu vou pedir a você para fazer a prece final. Você faz? Sim. Então vamos lá. Acho que travou a. Esse contexto que nós estamos vivendo, esse contexto de desafio, para que os nossos desafios sejam superando cada vez mais o homem, o ser, o espírito velho que nós somos, e atitudes
de atitudes que machucam, de atitudes que nos afastam de Deus, para que todos saibamos e queiramos entrar no estado de plenitude, de alcançar, nesse momento de consciência, como oração, meditação, reflexão, para chegar naquele momento que Paulo chegou, quando disse que só o Cristo vivia nele, quando ele superou as más inclinações, e que não façamos fugas mentais, fugas comportamentais, crendo que isso é distante e impossível. Pois pelo amor de Deus, iremos nos aproximar desse estado, que é o estado natural, inclusive, o estado de bondade, de leveza, de simplicidade, de humildade, que conosco, e que principalmente queremos estar contigo, ó Pai, que todas as bênçãos chegam até nós, que sejamos receptores do amor, para que todo mal que chega até nós, conversamos em oportunidades de evolução, e principalmente busquemos cada vez mais sermos agentes da paz, para que o agente da maldade, da injustiça, não encontre mais resposta. Que assim seja. Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Que Deus lhe abençoe. Que você continue levando essa mensagem abençoada de luz a todas as pessoas que lhe convidarem. Que você continue sendo esse sal da terra, como disse Jesus. Agradeço também a presença de todas as pessoas, as que ficaram conectadas, as que entraram e saíram, as que permanecem até agora. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que a gente possa ouvi-lo novamente em breve, porque eu vou entrar em contato novamente. Um abraço, fica com Deus. Também, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.